Salve, salve, galera. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa próxima videoaula de geografia. Na realidade, essa aula é um complemento da aula anterior, da videoaula anterior. Estávamos tratando a questão das etnias, religiões e conflitos. Então, a gente vai continuar tratando dessa aula. Porém, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com uma questão que geralmente é muito cobrada em vestibular, né, que é a região do Oriente Médio, tá? Por conta de vários conflitos, por conta de uma questão histórica importante, de uma questão geopolítica importante, né, por conta do petróleo, enfim. Então, a gente vai trabalhar, de certa forma, a região do Oriente Médio. O que eu trouxe para essa aula? Eu trouxe apenas um mapa temático, um mapa conceitual, um mapa mental dessa região. Tá? Então, em relação a esse mapa conceitual, a gente vai falar sobre cada item do mapa. Gostaria que vocês registrassem esse mapa, tá, no caderno, deixassem registrado esse mapa e que posteriormente vocês enviem esse mapa para mim. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o seguinte, ó, em relação à aula da semana passada, vocês lembram que a gente trabalhou com a questão do Ocidente, Oriente, e eu coloquei uma proposta de desenhos animados para que a gente conseguisse enxergar, né, essa ideia na realidade de, enfim, de discriminação, de algo pejorativo em relação a esses desenhos. Então, o que a gente vai fazer? Se vocês têm esses desenhos, aquela atividade, vocês podem enviar até essa semana, tá? Então, para não sobrecarregar, para não ficar muita atividade, envie a atividade da aula passada até essa semana. E o que a gente vai fazer? Essa videoaula de hoje, essa construção nossa hoje, vocês podem enviar até a semana que vem. Claro, pessoal, que se vocês estiverem organizados e enviarem já nessa semana, fica mais tranquilo para vocês, tá? Mas se estiver um pouquinho complicado ainda para alguns, podem enviar até a semana que vem. A ideia sempre foi essa, né? Não somos conteudistas. Vamos privar pela qualidade e não pela quantidade, tá? Lógico que por se tratar de um terceiro ano do ensino médio, a gente tem muita coisa para correr atrás, certo? Mas nessa aula a gente vai tratar um pouquinho dessa questão do Oriente Médio, que é uma questão super importante para os vestibulares. Tudo bem? Vamos puxar a telinha aqui para a gente começar a discutir. Aqui está. Certo? Então, mesma temática que a gente vem tratando na aula anterior, né? Etnia, religião e conflitos, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui em cima do mapa conceitual. Façam esse mapa conceitual no caderno de vocês. Posteriormente, vocês podem tirar foto para enviar, não tem problema algum. Vai ser cobrado como atividade, tá? Então, apenas realização aqui de tarefa, como uma realização de tarefa, tudo bem? Para que a gente tenha aí uma maior quantidade possível de objetos de avaliação para o final, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a localização geográfica, né, em relação ao Oriente Médio. Então, aqui vocês têm no mapa mundi, né, localização aqui do Oriente Médio, no quadrado, certo? Uma área que tem uma importância gigantesca, né? Inclusive, até uma importância histórica, né? Grande parte aqui dessa região do mundo, ela é tratada até nos livros sagrados, né? Na Bíblia, enfim, em diversos livros sagrados, essa região já era bem conhecida, tá? Então, quais países que fazem parte do Oriente Médio? Então, a gente tem aqui do lado aqui o mapinha, né? Turquia, Síria, Israel, Jordânia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar, Irã, Afeganistão. Então, esses são os países que fazem parte do Oriente Médio, tá? E aí a gente vem aqui, ó, eu vou deixar
aqui a imagem aqui, porque a gente vai tratar desse lado. Vamos falar desse lado aqui, depois a gente vai vir para esse lado, eu tiro ali a minha imagem, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem? Um mapinha aí temático, né? Um mapa conceitual, um mapa mental, enfim, do Oriente Médio. E eu estou utilizando porque eu achei bem tranquilo, bem simples e com pontuações bem interessantes para a gente fazer. E ele vem aí com várias ideias, né? Localização, aspectos físicos, berço das civilizações, petróleo, conflitos, enfim, grupos radicais. Então tá bem completinho, gostei. Vamos começar por localização. Eu fiz algumas anotações aqui só para me seguindo aqui, para mim não esquecer de nada para passar para vocês, tá? Então, primeiro vamos seguir por ordem aqui. Localização. A localização do Oriente Médio fica, lógico, entre a Europa e o Extremo Oriente. Quando eles usam a expressão Extremo Oriente, eles estão falando, na realidade, do quê? De um termo que está logo embaixo aqui, né? Termo eurocêntrico. Então, esse termo eurocêntrico é algo que a gente já vem tratando na aula anterior. O que a gente falou na aula anterior? Essa ideia pejorativa, né? Essa ideia de marginalização da cultura oriental. Então, esse termo Extremo Oriente, ele tem relação com essa ideia do eurocentrismo, né? Daquela ideia de dar um destaque maior para a Europa, enfim, e um destaque menor para a parte oriental, tudo essa ideia. Então, essa questão de Extremo Oriente hoje é pouco utilizado, né? Extremo Oriente é algo que foi utilizado pejorativo, né? Olha só, Oriente, mas eles estão falando de Extremo Oriente. Então, na realidade, hoje a gente usa a expressão Oriente Médio mesmo, tá? Então, um termo eurocêntrico aí, criado, né, para na realidade, o que os caras falavam de toda essa parte do mundo? Eles falavam sobre terras exóticas, né, essa questão de terras exóticas, mas na realidade eles não tratavam de fato com o devido respeito essas regiões, e isso foi conceitos que a gente utilizou na aula anterior, tá, sobre o Ocidente e Oriente, tá bom? Bom, aspectos físicos da região. Planaltos antigos desgastados, né? É uma região de formação geológica muito antiga. Então, esses planaltos eles são muito antigos e eles foram muito desgastados por processos erosivos, né? Por conta da idade de formação geológica dessa parte aí. O clima é um clima desértico, né? Os caras estão lá no deserto. Né? Tem alguns destaques aqui para o Mar Morto, né? O Mar Morto, na realidade, tem uma grande quantidade de sal na água, enfim, aparece muito na Bíblia, grandes acontecimentos ali, históricos, enfim. Na região, a gente tem dois tipos de rios, rios intermitentes e rios perenes. Rios intermitentes são rios que em determinada época do ano, quando a quantidade de chuva é bem baixa, né, a quantidade de água que cai é mínima, o que vai acontecer com esses rios? Eles vão literalmente secar. Tá? Isso é um fenômeno que a gente encontra, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Nordeste brasileiro, região de Caatinga, né, semiárido, alguns rios, durante a época de seca, eles vão desaparecer literalmente. E quando volta a época de chuva, esses rios retornam. Na realidade, o que a gente tem nessas regiões? A gente tem uma troca, né, entre o rio e o próprio lençol freático. Então, muitas vezes, o próprio rio ele acaba sendo, de certa forma, indo para o lençol freático, né, por conta da pouca quantidade de chuva, enfim. E também temos na região rios perenes, né, como os conhecidos rios Tigre e Eufrates, né? Estamos falando aí da Mesopotâmia antiga, enfim. Então, esses rios perenes são rios que nunca secam. Tá? Então, são rios que, mesmo com pouca quantidade de chuva, são rios que, por conta de todo o regime que eles têm, né, eles recebem água de outros pontos, enfim, esses rios não secam, certo? Esses são os aspectos físicos da região, beleza? Região conhecida como o berço das religiões, mas de quais religiões, né? Tem que destacar isso. Das religiões abraâmicas, certo? Dentre elas, em ordem aqui, está fora de ordem, a gente pode colocar em ordem isso daqui, que seria em ordem cronológica o quê? Primeiro, judaísmo, segundo, cristianismo e por último, islamismo, tá? Em ordem cronológica, temporal,
tá? Então, religiões abraâmicas, por quê? Quais características? Primeiro, são religiões monoteístas, né? Religiões que têm a crença em apenas um Deus. Então, religiões monoteístas. Origem em Abraão, que seria o personagem bíblico referido, né, que aparece no primeiro livro da Bíblia cristã, que seria o Gênesis, certo? Se a gente pegar em ordem cronológica, como a gente falou, primeiro vamos falar sobre o judaísmo. Então, judaísmo descende de Jacó, né? Então vem a partir dessa ramificação de Jacó. Então é a primeira dessas grandes religiões aí, né? Em ordem cronológica, o judaísmo. Em sequência a gente tem o cristianismo, né? O cristianismo é criado como uma seita, né? A partir do judaísmo, em meados do século I depois de Cristo. Então, em meados do século I depois de Cristo, surge aí o cristianismo, certo? E por último, o Islã, né? Surgimento na Arábia durante o século VII, sim, século VII, isso mesmo, século VII, tá? Depois de Cristo. Então, século VII depois de Cristo, a gente tem o Islã surgido a partir do profeta Maomé, tá? Enfim. Então, em ordem cronológica, aqui a gente tem as três grandes religiões, né? Em ordem cronológica, judaísmo, cristianismo, islamismo, tá? Berço dessas três grandes religiões. Bom, próximo item, eu acho que ele, na realidade, dispensa comentário, né? A gente tem aí a ideia da região sendo uma grande reserva de petróleo, né? Com destaque aí principalmente para a Arábia Saudita, que produz grande parte do petróleo consumido no mundo. Se a gente pegar somente os países que pertencem ali ao Oriente Médio, vocês vão ter mais ou menos aí a produção de quase mais de 60% do petróleo mundial consumido no mundo. Tá? Então, em relação à exportação, claro, tá? Porque os Estados Unidos produzem muito petróleo também, só que os Estados Unidos ele consome todo o petróleo que produz, né? E ainda precisa de muito petróleo que vem de fora. Então, em relação à exportação, o Oriente Médio ele entra aí com mais de 60% dessa questão da exportação, né? Eles consomem pouco petróleo, produzem muito, então exportam muito, né? Já os Estados Unidos produzem muito petróleo, mas consomem muito, então acaba tendo que importar muito petróleo, né? De certa forma. Então aí vocês vão perceber que geopoliticamente isso é algo já super interessante, né? Essa ideia do petróleo fazendo parte aí do cenário. Então, por isso que a gente tem algumas invasões, enfim, guerras, muitos países poderosos estão de olho nesse petróleo, de certa forma. Conflitos na região. É um barril de pólvora, né? Um barril de pólvora prestes a explodir todo momento, enfim. A gente tem uma diversidade étnica e cultural gigantesca. Né? Se a gente pegar somente essas três grandes religiões, que não são só elas, que estão na região, são outros, mas a diversidade étnica e cultural é gigantesca. Então, muitas vezes, essa diversidade dividindo o mesmo espaço, muitas vezes não funciona. Temos uma coisa muito séria na região, que é o extremismo religioso, né? A questão de algumas religiões indo além do que realmente é necessário, e para que essas religiões sejam reconhecidas, enfim, eles acabam cometendo atos terroristas, enfim, coisas bem complicadas na região. Então, esse extremismo religioso é bem sério para a região. Governos autoritários, né, vários ali, ditadores, enfim, governos que enquanto grande parte da população está em miséria profunda, essas pessoas esbanjam aí de um luxo gigantesco, né, enfim. Petróleo, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, concentração de renda, é aquilo que a gente falou, né, os caras que possuem as famílias mais ricas da região, né, que possuem, na realidade, que adquiriram como herança, enfim, terras onde existe uma grande quantidade de petróleo, eles têm uma concentração muito alta de renda. Então, a desigualdade social nessa parte do mundo, ela é bem complicada, é muito alta, né, essa desigualdade social. Isso, logicamente, vai levar a uma péssima qualidade de vida, lógico, né? Se a gente pensar que algumas partes aqui, por exemplo, a
A gente tem o Catar, Emirados Árabes, por exemplo. Emirados Árabes, vocês vão perceber que o que a TV mostra muitas vezes é um país que está se reinventando, né? Prédios luxuosos, gigantescos, tecnologia, enfim, uma cidade fantástica que está atraindo muito turista. Mas, de certa forma, o que geralmente não aparece é a população pobre, né? A população que fica geralmente excluída de todo esse sistema. Então, essa população acaba não aparecendo, né? Os caras estão fazendo a revitalização do centro para a periferia, e vocês provavelmente não vão verificar, não vão enxergar nenhum morador de rua. Na verdade, as populações estão sendo expulsas, né, de certa forma. Então, tem toda essa questão da riqueza, mas a concentração de renda nesses locais ela é gigantesca, né? Então, pensem o seguinte, a quem pertence essa cidade, né? Será que essa cidade pertence a todos realmente? Lógico que não. É uma população e uma população com um número muito alto que é excluída, né? Então, aqueles grandes shoppings, aquele luxo todo lá, é um luxo para algumas pessoas, não para todas, né? Grande parte fica excluída, com certeza. Aqui embaixo, estamos falando de uma religião super importante, né? O islamismo, a parte islã. Então, aqui a gente tem a ideia do profeta, Maomé, né? E seria Alá. Maomé e Alá. Então, a gente tem Alá, que seria o Deus Supremo, e Maomé, o seu profeta, né? A Arábia Saudita, a gente tem a ideia aqui de duas cidades super importantes para o Islã, que é Meca e Medina. O que a gente tem na realidade? Se vocês pensarem, Jerusalém é apenas o terceiro ponto sagrado para o Islã. Os dois primeiros pontos sagrados, aqui locais sagrados, são justamente Meca e Medina. E Jerusalém só aparece como terceiro local sagrado aqui para o Islã. Então, não que Jerusalém não tem importância, mas esses locais aqui, Meca e Medina, são locais mais importantes que estão em primeira ordem aqui para o Islã, né? O que a gente tem aqui? A gente tem primeiro Meca, né? Um dos locais super sagrados para o Islã, Meca, onde tem todos os anos o pessoal, os islâmicos acabam indo, né, em grande quantidade para Meca, né, onde existe a Kaaba, o cubo, onde existe, na realidade, a pedra negra de Abraão, né? Segundo a tradição, essa pedra era branca, enfim, por conta do pecado, enfim, essa pedra se transformou em negra. Então, essa pedra fica na Kaaba, lá em Meca, e todos os anos peregrinações gigantescas, né, de islâmicos acabam indo nessa região. Uma das ideias do Islã é que se visite, né, a cidade sagrada pelo menos uma vez na vida. Então, geralmente, essa peregrinação acontece, certo? No caso de Medina, Medina é importante porque seria a primeira mesquita construída pelo profeta, por Maomé. Então, é a primeira mesquita construída por Maomé. E também é o local onde fica localizado o túmulo de Maomé. Maomé foi enterrado em Medina. Então, Meca, Medina e, posteriormente, Jerusalém, aí, os três locais super sagrados para o Islã. O Corão, né, ou Alcorão, que seria o Código de Justiça e Moral, certo? Que é o livro sagrado para eles, que na realidade muitas vezes não é, vamos dizer assim, compreendido da forma como deveria ser, porque muita coisa mudou de lá para cá, e fazer uma leitura ao pé da letra do que pregava o Corão antes é bem complicado. Justamente por isso surgem esses grupos extremistas, né? Temos aqui, a princípio, a divisão em xiitas e sunitas, né? Sendo os xiitas mais radicais, mas o que a gente percebe? Que mesmo os xiitas, atualmente, eles vão se dividir ainda mais em grupos bem mais radicais, né? De certa forma. Enfim, tá? A partir disso, a gente vai falar de algumas partes aqui super interessantes. Vou deixar aqui no centro. Se vocês estiverem copiando, fica mais fácil, né? Falar do Afeganistão. Afeganistão, a gente tem aí presença de um grupo terrorista Al-Qaeda, né? Chefiado por Osama Bin Laden. Mas tem uma ideia aqui que eu queria conversar com vocês, porque na realidade a Al-Qaeda, ela surge, de certa forma, a formação dela no Paquistão, tá?
mas acaba tomando conta dessa parte do Afeganistão, enfim, mas ela surge no Paquistão, aí, enfim, acaba tendo como local que é o Afeganistão. Então, a Al-Qaeda é um grupo extremista, né, sediado aí pelo multimilionário Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden é um herdeiro de terras onde a quantidade de petróleo é gigantesca, então ele tem muito dinheiro, ele acaba fornecendo, né, tudo que a Al-Qaeda precisa. Então temos a questão do Talibã, né, a lei do Corão, enfim, todas aquelas regras super rígidas em relação a tudo, principalmente com a figura feminina, né, algo terrível, os meninos não podem estudar, enfim, então algo totalmente fora do padrão aí para a gente, para a questão cultural nossa, mas discutir cultura é bem complicado. E um dos episódios aí mais marcantes e mais chocantes da questão da Al-Qaeda foi justamente os atentados de 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, em relação ao World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, que foram literalmente não foram, né, derrubadas por um ataque terrorista. Né? E a partir desse momento, de 11 de setembro de 2001, o mundo ele começa a ter praticamente... existe um mundo até 11 de setembro, e a partir do 11 de setembro a gente tem um cenário totalmente diferente. Né? Então, enfim. E aí começa toda essa guerra contra o terror, né? De certa forma, é algo que vem ainda a alimentar mais ainda essa ideia dos Estados Unidos de chegar até esses países e de ocupar, né, alguns países ali. E agora, mais do que nunca, eles têm a justificativa, né, lógico, de que eles vão acabar com o terror. Então começa a guerra ao terror, vários países do Oriente Médio são tomados pelos Estados Unidos com essa justificativa, enfim, eles gastam muito, muito dinheiro tentando encontrar Osama Bin Laden, vão demorar um tempo, mas vão encontrar, enfim. Então, tem toda essa questão acontecendo, mas isso dá uma maior ainda margem para que os Estados Unidos usem isso como um pretexto para realmente ocupar esse país do Oriente Médio e tentar salvar as pessoas dali, enfim. A partir do Afeganistão, tudo isso, pessoal, a gente não pode esquecer de um princípio bem básico aqui, que esses grupos terroristas, eles, na realidade, se a gente pensar historicamente, eles não surgem agora, nesse exato momento. Esses grupos terroristas, eles surgem muito antes disso daqui. E se a gente pensar um pouquinho, a gente poderia dizer que esses grupos foram criados pelo próprio Estados Unidos. Então, essa serpente que hoje teima em morder os Estados Unidos, em atacar os Estados Unidos, foi a serpente criada pelo próprio Estados Unidos. Tá? Estados Unidos, no passado não tão distante assim, ele quer entrar na região do Oriente Médio, claro, por conta do petróleo, só que ele não consegue ter uma entrada facilitada porque grande parte desses ditadores, desses vamos dizer assim, dessas pessoas que cuidam ali da região, né, dos governos autoritários, melhor dizendo, eles não aceitam os Estados Unidos. E os Estados Unidos percebem que tem um grupo ali pequeno, que seja, mas que não aceita muito esses governos autoritários. Então, o que é que os Estados Unidos fazem? Eles acabam indo para o outro lado, eles armam, eles treinam, eles financiam esses grupos que são contra esses governos. E, claro, esses grupos no futuro vão fazer o quê? Vão tomar o poder, lógico, só que mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, eles não vão aceitar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos dão um tiro no pé. Então, esses grupos terroristas, de certa forma, se a gente pegar a gênese disso daí, vocês vão perceber que é o próprio Estados Unidos que cria isso, né, de certa forma. Então, essa serpente que está atacando os Estados Unidos foi criada pelo próprio Estados Unidos, de certa forma. Irã, petróleo e reserva de gás natural espetacularmente grande. Irã, ele sofreu várias sanções pelos Estados Unidos, enfim, por conta de um programa nuclear, né? Então, o Irã usa a ideia de que esse programa nuclear tem fins pacíficos, enfim, Estados Unidos entra no Irã, não consegue encontrar muita coisa, a mesma coisa que acontece com o Iraque. Enfim, então temos toda aí alguns meandros em relação a essa questão de programa nuclear, enfim, que alguns países da região trabalham com isso, então
mas na realidade acaba sendo mais uma justificativa para os Estados Unidos entrar nesse país. Iraque, rivalidades entre grupos étnicos e religiosos, é muito, né, ali também, tem muito essa diversidade, essa rivalidade. Conflitos na região, alguns conflitos conhecidos ali, como por exemplo Irã, Kuwait, por exemplo. Quando o Iraque entra no Kuwait, os Estados Unidos usa isso como pretexto também para entrar no Iraque, né? Então a gente tem a figura de Saddam Hussein, que é o cara que, o ditador ali, o governo autoritário do Iraque, enfim, a invasão do Kuwait. Os Estados Unidos usa isso como pretexto para invadir, para entrar, para ocupar o Iraque, mesmo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, falando o seguinte: não devemos, nesse momento, ocupar o país. Os Estados Unidos não obedece e acaba, sim, entrando no país, entrando no Iraque. Também vai gastar muito dinheiro, vai correr atrás do Saddam Hussein até encontrar ele e assassinar, né? Enfim. Então, mas é aquela ideia. Parece que cada cabeça que eles cortam da serpente, 4 nascem no lugar. Isso é um círculo vicioso, de certa forma. Mas no Iraque, por conta do Kuwait é um país que tem uma reserva muito grande de petróleo, enfim, super importante. Então, tivemos aí a guerra do Kuwait, enfim, todo aquele episódio triste ali, certo? Quando a gente fala por exemplo, aqui, um grupo terrorista, a Al-Qaeda, que é um grupo já super radical, que é um grupo extremista, temos uma coisa pior que surge atualmente, que é justamente o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, na realidade, se vocês acham que o ataque às Torres Gêmeas, aquele monte de pessoas que acabam morrendo, enfim, foi algo super radical, vai existir um racha, né, principalmente quando eles cortam a cabeça, literalmente, do líder, né, que é Osama Bin Laden, vai surgir um grupo mais radical ainda. Então, se a gente achava que o Al-Qaeda era radical, vai surgir um grupo mais radical ainda, que é justamente o Estado Islâmico, que é um racha dessa Al-Qaeda, de certa forma, né? E esse Estado Islâmico, ele vem com uma outra vertente, uma vertente diferente. É um grupo que acaba recrutando na própria Europa vários jovens, né? E jovens de classe média, classe alta, que nasceram em berço de ouro, literalmente, estudaram em grandes universidades, em grandes escolas, são famílias que têm muitos recursos financeiros, enfim. Esses jovens, eles estão sendo recrutados, eles fazem parte aí do Estado Islâmico, né? Então, a gente quebra aquela característica que tínhamos anteriormente, que era o seguinte: as pessoas, homem-bombas, pessoas que fazem parte de grupos terroristas, porque, enfim, falta por conta da desigualdade social da região, enfim, é um fator econômico. Então, estamos presenciando uma coisa totalmente contrária, né? Os grupos terroristas hoje, eles são grupos que são altamente treinados, são pessoas que têm uma formação acadêmica invejável, né? São pessoas que têm que vêm de família, que têm um bom status, enfim. Então, a gente acaba quebrando alguns paradigmas, até mesmo no ataque das Torres Gêmeas, que a gente tem no contexto aí? A gente tem, olha só, em relação às Torres Gêmeas, tivemos pilotos de aviões, então, que na realidade, terroristas que estudaram em boas escolas de aviação dos Estados Unidos, foi tudo bem arquitetado, então vocês vão perceber um plano aí que não é qualquer plano, né? Não são, de certa forma, kamikazes que vão jogar o avião, enfim. Não, foi tudo bem arquitetado, temos engenheiros, enfim. É preciso lançar as aeronaves em um determinado ponto da torre para derrubar totalmente a torre. Então, vocês percebem que tem muito conhecimento envolvido em tudo isso, né? Não é um simples, sei lá, suicídio. É algo bem pensado. E o Estado Islâmico é bem mais radical que isso, bem mais profundo, né? Então, o Estado Islâmico tem um crescimento absurdamente rápido, né? Cresce muito rápido. Ele prega o ódio aos xiitas, né? Que são as minorias, aos Estados Unidos e europeus. Então, na realidade, o Estado Islâmico ele persegue, né? Essas minorias, ódio aos xiitas, né? Os xiitas, na realidade, têm a raiz em relação ao Al-Qaeda, mas eles querem
ser mais radicais para que o mundo realmente conheça. E até o nome, né? Vejam só, Estado Islâmico, um novo Estado, né? A gente é o Estado, a gente vai criar um novo mundo. Então, é muito radical isso, né? Financiamento, os caras têm muito financiamento, é uma empresa, é uma indústria. As pessoas que fazem parte do Estado Islâmico, elas recebem salários, são salários muitas vezes até altos, enfim, por conta de todo o petróleo, né? A ocupação de algumas partes do Oriente Médio, esse petróleo ele acaba sendo vendido no mercado negro, enfim. Então, através dessa venda de petróleo, eles conseguem ter a manutenção, certo, de todo o pagamento, de toda a questão financeira do grupo. Tá? Então, o grupo bem montado em relação a isso. Tem um porém, se a gente pensar o seguinte, ó, esse petróleo que é vendido pelo Estado Islâmico é um petróleo que está no mercado negro. Beleza. Quem compra esse petróleo? Né? De certa forma. Parem e pensem. Quais os países que mais necessitam de petróleo? Então, de certa forma, é um círculo vicioso isso. Alguns países precisam muito desse petróleo, estão comprando esse petróleo, mas ao mesmo tempo que compram esse petróleo, eles estão armando esse grupo terrorista, que esse grupo terrorista vai acabar atacando esses países, enfim. Então, é algo para se pensar aqui, né? Se o mercado, se o petróleo está sendo vendido no mercado negro e está sendo comprado, alguém está comprando. Recruta jovens, né, que a gente acabou de falar, né, vem o grupo como uma fonte de vitória e salvação. Então, o mundo, na realidade, ele passa hoje por algumas novas ressignificações. E muitas pessoas, principalmente a galera mais jovem, acaba encontrando, talvez, nesse grupo, uma espécie de vitória, né? Uma fonte de vitória, uma fonte de salvação. Sei lá, o mundo ele não tem mais jeito, então a gente precisa mudar esse mundo. Mas a ideia é que mudar o mundo com violência é algo super complicado, né? É bem radical isso. Eles gostam muito de mostrar repórteres, enfim, pessoas sendo decapitadas, né? E colocam isso em rede para que o mundo assista. Então, isso é extremismo radical mesmo. Falar um pouquinho aqui da ONU, Organização das Nações Unidas, porque vai ter uma reviravolta gigantesca na região, que é justamente a fundação, a criação oficial do Estado de Israel. Né? Então, em 14 de maio de 1948, oficialmente, a criação do Estado de Israel, certo? A divisão do território da Palestina em 2 estados, né? Um árabe, Palestina, e outro judeu, que seria Israel. Né? Então, em relação a tudo isso, a gente tem uma questão histórica envolvida em tudo isso, que eles dizem que são direitos históricos, enfim. Tudo vai começar em relação a 70 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, o que vai acontecer? Os romanos, eles tomam Jerusalém e destroem Jerusalém. Então, a partir desse ponto, o que vai acontecer? Iniciou-se o processo de dispersão, né? De dispersão de judeus para todo mundo. É até bíblico, né? Conhecido como diáspora, né? Dispersão. Então, esses judeus, eles saem por várias partes do mundo, só que a história não acaba aí. O negócio vai ficar mais complicado ainda. Que a partir disso, se não fosse suficiente, a gente tem o antissemitismo. O antissemitismo seria o quê? Uma perseguição em relação ao povo judeu nos reinados europeus. Então, os reinados europeus eles acabam sendo perseguidos aí, né? A questão do antissemitismo, enfim, e a história vai ficar ainda mais complicada ainda. Já se não bastasse tudo isso, o povo judeu vai sofrer ainda a ideia do Holocausto, né? Toda aquela ideia da Alemanha perseguindo os judeus, enfim, campos de concentração, algo terrível. Então, percebam que esse povo acaba sofrendo muito. Então, de uma certa forma, temos uma dívida com esse povo, enfim, a ONU cria o Estado de Israel. Só que vocês vão perceber que isso acaba acirrando mais ainda as disputas na região. Né? E de lá para cá, o Estado de Israel ele vai aumentando. A Palestina hoje, os palestinos são um povo, mas na verdade não é um país. A Palestina não é um país, é um povo sem país.
o povo palestino ficou ali encurralado, preso ali numa pequena faixa chamada faixa de Gaza, enfim. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu e acabou exaltando mais ainda os ânimos. E percebo que Israel é o único país judaico diante ali, rodeado por todos os outros países islâmicos. Até no início da criação de Israel já houve guerras ali, né? Grande parte dos países em volta combateram, né, Israel, enfim, tem toda essa questão dos conflitos ali na região. Mas é algo muito sério. Hoje se fala já na criação de um Estado palestino, enfim, tá? São coisas que estão no papel aí e vamos ver o que vai acontecer futuramente. Mas é um barril de pólvora, né? Bem complicado. Questão da Palestina, né, independência de Israel, Guerra dos 6 Dias, enfim. Todos esses acontecimentos justamente vão ocorrer por conta, né, da criação justamente do Estado de Israel. Então vai acabar acirrando os ânimos ali, enfim. Grande parte, o que a gente tem em relação a esse Estado, a formação do Estado de Israel? Grande parte de alguns, vamos dizer assim, judeus que estavam espalhados pelo mundo, alguns conseguiram construir fortunas, enfim, e quando há a formação de Israel, essas pessoas elas retornam para Israel, compram as melhores terras, enfim, então são pessoas, Israel tem uma questão em relação à desigualdade social, né, a qualidade de vida até bem interessante, né, por estar numa área ali que tem uma desigualdade social muito grande, Israel tem um certo destaque. Alguns cientistas, historiadores, estudiosos até colocam, né, devido a guardadas as proporções, Israel assim um super aliado dos Estados Unidos e como quase um território, um estado norte-americano fora dos Estados Unidos, né? Claro, é bem radical falar isso, mas enfim. E aqui a gente tem algumas ideias de grupos radicais, né? A gente falou um pouquinho aqui da Al-Qaeda e do mais recente Estado Islâmico, mas a gente tem vários outros. Então temos aqui, por exemplo, a Jihad Islâmica, que é um grupo que surgiu na Palestina. Temos Hamas, que também é um grupo que surgiu na Palestina. Hezbollah surge no Líbano. Tá? Al-Qaeda, né, que a princípio Paquistão, depois Afeganistão. E o Estado Islâmico, que surge no Iraque. A gente poderia falar também da questão de outros grupos aí, né? Como o Talibã, por exemplo, que vai surgir também no Paquistão. Então, vocês vão perceber que a gente tem a ideia do Talibã aqui no Afeganistão, enfim. Então, são grupos que acabam surgindo de uma forma, acabam se transformando em outro grupo, enfim. Então, aqui eu penso, pessoal, que é bem tranquilo, né? Aqui a gente vai ter uma visão, assim, global, uma visão geral. Esse mapinha, eu acho que ele mostra bem, assim, é um retrato da região. Claro que não é só isso, é superficial ainda isso daqui, porque tratar de Oriente Médio é muito maior que isso daqui, mas aqui acho que já dá um alicerce bem legal, né, para a gente entender essas questões aqui do Oriente Médio. Estamos tratando da questão de etnia, conflitos, enfim, religião, então eu acho que nada mais justo do que falar um pouquinho do Oriente Médio, tá bom? Organizem isso daqui no caderno de vocês. O que eu vou fazer? A semana que vem eu vou abrir uma aba de tarefas, vocês vão enviar esse mapinha para mim. Não precisa ser exatamente dessa forma, tá? Se vocês acharem que não é legal, quero fazer em tópicos, fiquem à vontade. Tá? Quero acrescentar algumas coisas aqui, legal, fiquem à vontade. Aqui eu acho que está um resumo bem legal, um resumo bem interessante de tudo que a gente poderia tratar aqui de Oriente Médio. Como eu falei, resumo, tá? Não está super mega completo aqui, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? O que vocês trabalharam semana passada nas aulas, a gente trabalhou a questão do Ocidente e Oriente e colocamos os desenhos animados para vocês fazerem um relato. Vocês vão enviar aquela atividade até essa semana, até sexta-feira, combinado? Essa atividade aqui do mapa conceitual, vocês vão enviar até a semana que vem, certo? Qualidade e não quantidade, para ficar bem, eu acho que alinhado para todos, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que o mapinha aqui tenha vindo aí ao encontro, né, de algumas dúvidas, enfim. Eu acho que está bem resumido, bem interessante aqui. Pelo menos dá para a gente entender todo o alicerce aí de por que o Oriente Médio é esse barril de pólvora, né?
em relação à questão étnica, em relação à questão cultural, em relação ao petróleo, em relação a governos autoritários, extremismo religioso, enfim, berço de grandes religiões. Então, a gente tem uma diversidade aí tremenda. E essa diversidade que vai dar a cara aí ao que a gente conhece como Oriente Médio. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha gostado da aula. Foi feita com carinho. Beijo no coração de todos e até a próxima aula. Abraços!